Profissionais autônomos e parlamentares lotaram hoje o auditório Nereu Ramos. Foi um protesto contra a medida provisória que beneficia as pessoas físicas com o reajuste da tabela do imposto de renda, mas aumenta a tributação dos prestadores de serviços. Os manifestantes defendem a derrubada da medida provisória 232 e admitem apenas a manutenção do artigo que corrigiu a tabela do imposto de renda da pessoa física em 10%. Os empresários entregaram um manifesto aos presidentes da Câmara, Severino Cavalcante, e do Senado, Renan Calheiros. A reação organizada da sociedade é vista como sendo uma resposta ao rigor tributário do governo Lula. Em menos de 2 anos, aumenta mais de 60% os impostos daquele setor que está gerando mais da metade dos serviços nessa última década no país. O presidente da Câmara, deputado Severino Cavalcante, afirmou que vai representar os interesses dos manifestantes durante o primeiro encontro com o presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva. Estarei na linha de frente e eu tenho certeza que a Câmara vai me dar o respaldo como me deu para a minha eleição agora. O movimento contra a MP reuniu empresários e representantes de profissionais autônomos, como engenheiros e dentistas. Os organizadores da manifestação saíram satisfeitos com o que ouviram no Congresso. Pelo número de entidades que aderiram ao projeto, eu acho que o governo conseguiu uma unanimidade em termos de atingir a todos os setores igualmente. O PSDB e o PFL fecharam posição contra a medida provisória, sendo que o Partido da Frente Liberal confirmou na manhã desta quinta-feira que vai expulsar quem votar a favor do governo. O PFL entende que a medida provisória toda ela é impraticável e rejeita a medida provisória. Para o tributarista Everardo Maciel, o governo foi precipitado ao editar a MP 232. Ele também não concorda com a justificativa de aumentar o imposto dos prestadores de serviços para compensar a perda de arrecadação causada pela correção da tabela da pessoa física. Não há justificação para esse aumento de carga tributária. Uma reconstrução das normas que governam o processo administrativo fiscal e a execução fiscal brasileira é uma coisa urgente. Na verdade, é um barulho de pessoas organizadas. O governo, acho que cometeu um equívoco, e isso eu já disse ao secretário, ao juntar tudo. Você não pode pegar alguém que é prestador de serviço, que tem o seu computador em casa e faz assessoria em informática, de um jornalista que ganha, por exemplo, R$1 milhão por mês, e você vai analisar e ele ganha R$1 milhão por mês, está criticando muito a medida provisória, porém ele é pessoa jurídica e opta pelo lucro presumido. Depois do intervalo, mais medidas provisórias. Mas autônomos e parlamentares lotaram o auditório Nereu Ramos. Foi um protesto contra a medida provisória que beneficia as pessoas físicas com o reajuste da tabela do imposto de renda, mas, em troca, aumenta a tributação dos prestadores de serviços. Os manifestantes defendem a derrubada da medida provisória 232 e admitem apenas a manutenção do artigo que corrigiu a tabela do imposto de renda da pessoa física em 10%. Os empresários entregaram um manifesto aos presidentes da Câmara, Severino Cavalcante, e do Senado, Renan Calheiros. A reação organizada da sociedade é vista como sendo uma resposta ao rigor tributário do governo Lula. Em menos de 2 anos, aumenta mais de 60% os impostos daquele setor que está gerando mais da metade dos serviços nessa última década no país. O movimento contra a MP reuniu empresários e representantes de profissionais autônomos, como engenheiros e dentistas. Os organizadores da manifestação saíram satisfeitos com o que ouviram no Congresso. Pelo número de entidades que aderiram ao projeto, eu acho que o governo conseguiu uma unanimidade em termos de atingir a todos os setores igualmente.